Olá, aqui é Leonardo Silva. Hoje eu quero comentar sobre uma prática bastante comum que eu vejo no consultório, no dia a dia, que é a separação de casais por um motivo específico. Quando uma das pessoas do casal parece que não muda, não se atualiza, e a outra cresce, se desenvolve, e aí o casamento, ou no caso a união conjugal, não é mais possível de se manter. Então, todos sabem que a gente vai evoluindo, né? Que a gente passa por várias situações na vida onde a gente sente voltar talvez 10, 15 anos atrás, não tomaríamos as mesmas decisões que a gente tomou, porque é da nossa espécie a gente se atualizar, né? O ser humano tem essa capacidade de enxergar o seu eu e avaliar o quanto esse eu está coerente ou não com aquilo que gostaria de ser perto de uma perspectiva de um eu ideal, né? Ou daquilo que gostaria de deixar para o mundo. Bom, se as pessoas se desenvolvem, os casais também não são diferentes. Então, o que eu percebo no consultório? Então, essa experiência que eu queria trazer para vocês hoje. Eu estava pensando esses dias do como é comum eu ter uma das pessoas, né, digamos num casal heterossexual, ou o homem ou a mulher no consultório, falando sobre como é que está difícil a questão com a sua esposa, com o seu namorado, enfim. E um dos motivos pelos quais eu percebo que é um grande número de separações é que uma pessoa do casal, ela se desenvolve, ela cresce, e a outra pessoa fica, digamos, estanque, parada, querendo as mesmas coisas, aquilo que o contrato inicial de 15, 20 anos atrás dizia, a pessoa ainda quer aquelas mesmas cláusulas, só que a outra pessoa já está diferente, já não considera aquelas mesmas cláusulas, e eu queria comentar um pouquinho sobre isso que eu percebo, né? Eu vou dar alguns exemplos de casos, né, reais que eu atendi para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Imagina que a gente tem um casal que se conhece há 25, 30 anos. E o casal vem de uma condição de vida bastante difícil. Então a união entre eles era cheia de restrições, no sentido de a vida está difícil, então a gente se apoia muito um no outro. É difícil para a gente ter atividades de lazer, de entretenimento, o dinheiro é curto, então a gente tem que ter uma estratégia de muito controle para a gente poder sobreviver, tá? E esse casal vai modificando, né, a sua condição, e uma pessoa do casal, vou dar um exemplo aqui, digamos, né, estou pensando em alguns casos específicos, o homem desse casal, ele resolve estudar, né, se desenvolver, vai para a faculdade, começa a aprender coisas que antes não tinha ideia, né, ou que não sabia, e a esposa, no caso, ela fica ainda preocupada com a ideia de sobrevivência, né, onde ela prioriza muito mais a estabilidade, e as escolhas ficam muito parecidas daquelas pelos quais eles assinaram aquele contrato inconsciente, né, de que, olha, a gente está se reunindo porque a gente apoia um ao outro, a gente passa pelas dificuldades semelhantes, ou a gente se complementa, né, eu ajudo na parte de ganhar dinheiro e tu de controlar as finanças, eu gosto do teu jeito de ser porque tu não vai me instigar a querer coisas novas, isso me dá segurança. Então, isso tudo são contratos, são cláusulas de um contrato inconsciente. Só que essa pessoa, esse homem, né, que dentro desse caso, né, que eu estou pensando, ele começou indo para a faculdade melhorar o vocabulário, ele começou a enxergar coisas que ele não enxergava, até porque começou a conviver com uma geração mais jovem que ele, e essa convivência com essa outra geração deu para ele bastante oxigênio, bastante fôlego para ele enxergar atividades diferentes, desde de participar mais de redes sociais, que a esposa não participava, de fazer trabalhos na faculdade com os colegas e as colegas. Então isso tudo foi trazendo um desconforto muito grande para ela. Então ela dizia que ele estava mudando muito, que tinha um jeito de falar diferente, que ele não parava mais em casa, que ele estava tendo ideias muito avançadas, então ele falava em viajar para o exterior, coisas que ela tinha um certo receio de fazer. Então, aos poucos, esse casamento foi ficando cada vez mais insustentável. Houve uma tentativa dele, a gente trabalhava isso na terapia, de convidar ela para fazer atividades, só que ela resistia bastante.
houve uma tentativa dele de talvez propor para ela fazer terapia para entender esse movimento que estava acontecendo e ela resistiu, né? Então o que aconteceu aqui? Né? Ou eu posso contar mais um caso, vamos ver. Vou contar mais um caso. Aconteceu agora de uma mulher, né, que eu atendi um tempo atrás, onde ela fez todo esse movimento de crescimento, começou a trabalhar fora de casa, né, depois de uma vida muito dedicada à família, e com esse movimento de sair, né, do ambiente familiar e começar a trabalhar mais, ela conheceu possibilidades diferentes de ser, de agir, né, onde ela se viu muito útil na sociedade, onde ela fazia um papel social bastante importante. E o marido começou a se sentir ameaçado com essas várias incursões sociais e coisas que a esposa fazia. Além disso, a esposa, por estar muito mais pelo tipo de trabalho que ela fazia, começou a aprender coisas de redes sociais, começou a estar muito mais atualizada com o que estava acontecendo, e o marido continuava lá no mesmo lugar, no seu emprego seguro, fazendo as mesmas coisas, e ele começou a se sentir também bastante desafiado por tudo aquilo que a esposa começou a trazer para dentro de casa. Então isso foi muito difícil para o casamento, já que eles tinham aquele contrato, né, inicial, onde ela cuidava das questões de casa, onde ela fazia mais a parte, digamos, de cuidar dos filhos, e ele trazia a parte da sustentação. Então a gente tem dois exemplos aqui com uma questão em comum, né? Uma pessoa do casal se desenvolveu, se abriu a experiência, teve oportunidade de continuar aprendendo, se revendo, foi fazendo escolhas cada vez mais coerentes com o seu processo de aprendizagem, aquilo que achava interessante para si, e a outra pessoa do casal continuou de certa forma com o mesmo pensar, com a mesma maneira de agir, e não conseguiu encarar o crescimento do outro também como uma oportunidade de crescimento para si. Isso é uma questão bem importante da gente salientar, né? Quando a gente está em termos de casal, né, juntos, a gente passa por vários momentos. E em vários momentos o desafio de um é também um convite de crescimento para o outro. Mas a gente tem que dizer sim para essa oportunidade de crescimento. Isso vai exigir do casal uma possibilidade de diálogo, de abertura, de poder falar de sentimentos, de poder falar daquilo que é mais profundo para que o outro também acompanhe. Para que aquela jornada não seja somente de uma pessoa, de um indivíduo, e sejam dos dois indivíduos. E percebam que essa jornada pode ser que leve para caminhos bem diferentes, né? Então pode ser que a oportunidade que um inicia, o outro também começa a se dar conta, e é uma troca muito aberta, muito bonita desse casal, e eles percebem que realmente o tempo deles já não é mais interessante estar juntos. Que aquelas cláusulas do primeiro contrato, né, daquele lá no início do relacionamento, já não servem mais. As condições pelas quais eles se submeteram para estarem juntos não são mais interessantes pela vida, né, porque a vida vai trazendo diferentes oportunidades, e os dois, nesse caso, foram crescendo, se desenvolvendo e perceberam que estarem juntos naquele momento de vida não era mais conveniente nem para um, nem para outro. Admitir isso e poder conversar abertamente seria a melhor solução. Quando isso não acontece, a gente tem decisões que são tomadas de uma maneira geralmente agressiva, né? Quando eu digo agressivo, deixando de falar, expressando as emoções de uma forma literalmente agressiva. Isso geralmente vem porque em alguns momentos anteriores houve uma passividade, uma dificuldade de comentar e falar sobre o que estava sentindo. E aí, quando comenta, já fala de uma maneira ou cobrando, né, botando o dedo na cara, ou, enfim, uma atitude de ciúmes, por exemplo, que é bem comum entre os casais. Então, quando não há esse processo de abertura, de poder falar o que está acontecendo, o que está sentindo, essas desavenças começam a aparecer. E é aí que muitos casais começam a buscar psicoterapia, para tentarem resolver os problemas. Só que eu percebo no dia a dia no consultório, que quando há essa busca por psicoterapia, na maioria das vezes é quando realmente já há uma separação interna, já há uma crise muito grande pela dificuldade de poderem se falar sobre as coisas que estavam acontecendo. E o terapeuta,
assim como o modus operandi social, né? Vou tomar um remédio para esperar que passe a dor de cabeça de uma hora para outra, o terapeuta que vai resolver para a gente a nossa situação, né? Infelizmente, é isso que eu vejo na prática clínica na sua maioria. Só que eu vejo também, e vou falar de um bom exemplo agora, de uma pessoa que eu atendi, um casal jovem, onde ela fazia terapia comigo, e foi bem ao contrário. Ela começou a se desenvolver, fazer uma outra formação e, né, lidar com públicos diferentes, se sentir muito diferente, até pelo conhecimento que ela estava tendo e levando isso no seu dia a dia. Isso começou a desafiar o marido, e o marido aceitou esse convite, conversou bastante com ela, ficou bastante incomodado com uma série de situações. Ela começou a rever as cláusulas do contrato, dizendo para ele condições, por exemplo, que ela pudesse sair mais, que ela pudesse ter relacionamentos um pouco diferentes do que eles vinham vivendo anteriormente, e ele foi topando esses desafios porque ele viu que isso era importante também para ele. Então não era só para manutenção do casamento, ou porque ele tinha dificuldades de se separar, ou tinha uma dependência muito grande para ela. Não, ele aceitou o convite porque aquilo ia ser bastante importante para ele trabalhar as suas próprias coisas. E o resultado disso é que os dois procuraram mais tarde uma terapia de casal, e enfim, foi bastante importante esse processo, e ali na terapia de casal eles desenvolveram uma habilidade de troca bastante profunda, e não sei como é que eles estão hoje, acredito que bem, porque os dois cresceram, então não houve a necessidade de separação nesse sentido. E se tiver que separar, né, tudo bem, não estou dizendo que é melhor ficar junto, ficar separado, isso é uma avaliação do próprio casal. O que eu quero trazer como mensagem final é que as coisas precisam ser discutidas, precisam ser faladas. Nenhuma pessoa é estanque, nenhuma pessoa vai ser a mesma de 10, 15 anos atrás, quando o relacionamento começou, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. As pessoas vão mudando. A grande questão é a gente entrar em contato com os sentimentos, entrar em contato com as nossas necessidades que vão se transformando e ter uma troca o mais aberta possível, o mais aberta que conseguir com o parceiro, com a parceira, para que esse parceiro ou parceira possa entender esse crescimento e entendendo esse crescimento possa se trabalhar, né, em conjunto. E aí o casal avalia se realmente é interessante, né, rever essas cláusulas, e se não for mais interessante, se as cláusulas não puderem ser reescritas, talvez não seja realmente para o casal realmente ficar junto, né? É assim que eu penso. Escreve aí o que achou desse comentário sobre algumas coisas ligadas à clínica, vai ser bem importante. Eu estava pensando em fazer uma playlist com questões ligadas, né, à discussão de clínica do dia a dia. Se acharem interessante, faça um comentário aí, que vai ser bem interessante para eu tomar essa decisão. Certo? Obrigado. Até a próxima.